Os ministros Ricardo Lewandowski, Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votaram na tarde desta terça-feira para manter a decisão que garantiu à defesa do ex-presidiário Lula acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing. Com isso, já há maioria. A spoofing é a investigação que mirou o grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, atingindo o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. A segunda turma do STF iniciou nesta terça-feira o julgamento de um recurso apresentado por um grupo de 7 procuradores da República, capitaneado pelo ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, contra o compartilhamento. O ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu o acesso no julgamento de hoje, manteve sua posição. A pequena amostra do material coligido até agora já se figura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação, além de trazer à lume tratativas internacionais que ensejaram a presença de inúmeras autoridades estrangeiras em solo brasileiro, as quais, segundo consta, intervieram em investigações aparentemente à revelia dos trâmites legais. A ministra Carmen Lúcia indagou ao colega Ricardo Lewandowski se a validade das provas, ou seja, se sua análise leva em conta a ilicitude dessas provas e mensagens. O ministro garantiu que o julgamento se resume ao acesso das mensagens. Não conhece o pedido de reconsideração pela ilegitimidade e, na fundamentação, esclarece apenas que não está exarando qualquer juízo de valor sobre a qualidade, a licitude dos dados, apenas dizendo que o que foi dado era para garantir o direito de defesa. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, lamentou o acesso da defesa às conversas. É lamentável, senhor presidente, que o Supremo, como eu disse, desprezando essa jurisprudência que se constituiu por décadas, independentemente de eventuais abusos que tenham sido cometidos pelos procuradores, eles respondem na seara própria. O presidente teve garantido a ele um amplo direito de defesa. Isso é discutível, não sabe? O advogado, como tanto que tantas vezes ele vence a Suprema Corte, não sendo razoável que se dê a ele uma prova manifestamente ilícita e mais, que envolvam dezenas, centenas de terceiras pessoas, sem qualquer controle do Supremo Tribunal, sem fundamentação. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, considera que as mensagens demonstram conluio entre Moro e Dallagnol na investigação da Lava Jato contra o ex-presidiário. Isso é um escândalo, isso é inaceitável, isso afronta, isso assola o devido processo legal e isso não pode ser aceito. Isso não pode ser soterrado para que ninguém descubra as ilegalidades que aconteceram na Lava Jato, para além daquelas que já são conhecidas. Nós temos que analisar e ver tudo aquilo que ocorreu, tudo aquilo que foi ocultado, até porque havia essa intenção. Muitas mensagens dizem, apague isso, não mostre para ninguém, verifique se você está num computador seguro, porque sabiam que estavam trocando mensagens que não são compatíveis com o devido processo legal. Os procuradores da Lava Jato sustentam que o julgamento abre caminho para a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Também dizem que não houve atos ilícitos na condução dos processos e que a análise do STF abrirá caminho para a anulação de inúmeros processos e condenações, tendo Lula como maior beneficiário. O relator da Operação Lava Jato no STF, Edson Fachin, votou a favor dos procuradores de Curitiba para impedir que Lula use as mensagens em qualquer ação judicial até uma posição do plenário do STF sobre a validade das provas. Ainda falta o voto do ministro e presidente da segunda turma, Gilmar Mendes. Ele fala nesse momento, vamos acompanhar ao vivo. Só PGR fala diretamente com o ministro. E PGR tem 1 milhão de coisas, dificilmente se desdobraria por um pedido nosso. Mais um ponto, senhores ministros, desculpe cansá-los, mas é uma questão realmente relevante. Relevante para essa análise, porque certamente vamos ter muitos desdobramentos, mas é preciso colocar isto com muita clareza. Porque, de novo, digo, ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o Nobel de Literatura,
Ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. É o maior escândalo judicial da história da humanidade. É disso que nós estamos falando. A parceria entre o juiz e os membros do Ministério Público viabilizou que até mesmo a utilização de recursos materiais para investigação contra o reclamante fosse racionalizada de forma conjunta. Veja que aqui são passagens dessas publicações colhidas a esmo. E vamos lá. Em 5 de fevereiro de 2016, ainda na fase inquisitorial do processo do Triplex, Deltan Dallagnol requereu a Moro que os serventuários da 13ª Vara Federal de Curitiba fossem utilizados para a degravação de depoimentos colhidos pelos membros do MPF. Deltan, cara, estamos com um problema. Então, um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, presidente da 2ª turma do STF, conforme dissemos, já há maioria, portanto, de 3-1, para que a defesa de Lula mantenha o acesso a essas mensagens obtidas a partir da Operação Spoofing. Vamos à análise aqui dos nossos comentaristas. Deixa eu antes dar boa noite ao nosso decano, Augusto Nunes, que já está por aqui. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, querida parceira Ana Paula, compadre Zé e meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. José Maria Trindade. Tá então, né, Zé? Decisão talvez esperada do Supremo, mas não menos revoltante, não? É uma ópera bufa, né? A gente vê claramente ali, escorrendo pelos cantos das bocas dos ministros, a inveja deste grupo que se formou lá no Paraná e que fez a justiça que todo brasileiro queria, ou seja, colocar os pingos nos is no mundo jurídico e levar ao julgamento e à cadeia. Não foi diretamente à cadeia, não houve prisão preventiva para o ex-presidente Lula, né? Levar ao julgamento e à cadeia pessoas que antes se consideravam inatingíveis e acima da lei. Conversas entre juízes e partes, não é só Ministério Público, mas também advogados de defesa, sempre existiram. Neste caso em especial, por se tratar de um grupo armado ali especialmente para colocar o Brasil, um ponto final nesta lambança que acontecia no Brasil. Foi uma tarefa árdua. O então juiz Sérgio Moro colaborou? Sim. Ajudou? Sim. Tinha que ajudar. Não foi só ele. Não foi um grupo de amigos. A gente não vê nestas transcrições nada como o que você vai ganhar? Eu vou ganhar tanto. E o meu já está garantido, eu vou levar esse dinheiro. Nada disso. Pessoas abnegadas querendo fazer justiça e não com as próprias mãos, mas com a Constituição e com a lei penal nas mãos. E tanto é verdade que o decidido ali foi até aumentado em algumas circunstâncias na vara superior. Isso mesmo, no TRF, que é um colegiado de juízes. São desembargadores que fizeram isso. Então não foi uma decisão isolada de um juiz e de um procurador que combinaram, minimizar demais. Combinaram para colocar o ex-presidente Lula na cadeia. Não foi isso. Foi a justiça sendo feita com todos os meandros. O ex-presidente aceitou participar, contratou advogados e advogados caros, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, como Sepúlveda pertence, né? Ele participou do processo. Isto é um mau presságio. Isolaram na 2ª turma o relator do processo, Edson Fachin. Só ele votou contra a legalização deste absurdo. Isso aí é o seguinte: criar um monstro judicial, que são provas manifestamente ilegais, roubadas, e não foi de qualquer um não, roubadas de juízes, de procuradores, de delegados, e essas provas, depois dessa decisão, estão legalizadas, senão elas não iriam para o processo. Não se pode admitir provas ilegais no processo. Então esse discurso da ministra Rosa Weber, aliás, Carmen Lúcia, esse discurso dela não vale, não dá para ficar em cima do muro, ou aceita ou não as provas. Essa história de discutir o detalhe, de discutir o conteúdo, também é ilegal. Não se pode discutir o conteúdo do que não existe no mundo jurídico. A prova só existe no mundo jurídico quando ela é admitida como boa, como legal. É assim que funciona.
né? Então, é um mau presságio, primeiro, do que se reinicia, na verdade, na segunda turma, e também sobre esta possibilidade de anular esta condenação do ex-presidente sobre o caso do apartamento de Guarujá. Nos resta aí o plenário do Supremo. O presidente Luiz Fux garantiu que todos os julgamentos envolvendo o Lava Jato iriam para o plenário. Isso não pode ficar só na segunda turma. Bom, e esse, inclusive, é o tema da nossa enquete hoje aqui em Os Pingos nos Is. Daqui a pouco a gente fala sobre a nossa enquete, o caminho para a sua participação. Vamos antes acompanhar mais um trecho aí do voto do ministro Gilmar Mendes. Da Força Tarefa e representantes da Polícia Federal. A fim de facilitar a troca de informações por meio de contatos, os procuradores estabeleceram um grupo Telegram com os membros da Polícia Federal, encarregados da condução da investigação contra o reclamante. Pelos diálogos é possível depreender que o grupo PF Lula existia desde o início das investigações em 2015, quando o chefe da Força Tarefa chegou a advertir os colegas: caros, cuidado com o que vamos falar no grupo da PF, porque há 2 que não conhecemos, viu? Antes tinha aquele maluco, imagina se ele estivesse no grupo. Não sei se estava, com a gente falando de russo e tal. O grupo era utilizado para combinar a conclusão de fases do procedimento inquisitorial e para o compartilhamento em tempo real de informações colhidas pela autoridade policial. O vínculo estreito entre os procuradores e os agentes da PF permitiu que a Lava Jato instalasse um verdadeiro sistema soviético de monitoramento de estratégias utilizadas pela defesa do reclamante. Eu quero que alguém diga... Do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Tem um pequeno delay ali na fala dele, a imagem não acompanha exatamente o que ele diz, mas deu para ouvir ali a leitura que o ministro fez de um trecho das supostas conversas que foram apreendidas, obtidas pela Operação Spoofing, e você pode dar a sua opinião também sobre esse caso. Esse é o tema da nossa enquete, que já está no ar no portal da Jovem Pan. Acesse jovempan.com.br. A pergunta é: na sua opinião, Lula deve ou não ter acesso a mensagens atribuídas a membros da Lava Jato? São 2 as opções de resposta: sim, deve ter acesso, ou não, não deve ter acesso. Continue participando, dê a sua opinião. No final do programa a gente traz aqui o resultado da enquete desta terça-feira. Gilmar é muito expressiva, né? Dá pra gente ver os... não precisa ter, mesmo com delay dá para entender claramente para onde caminha, né, Augusto? Claro. E aí, suas considerações sobre esse julgamento, Augusto? Olha, o maior escândalo da história, que ele diz que ele é, que segundo os jornalistas do New York Times, que ele não identifica, seria a atuação da Lava Jato. O maior escândalo é a existência de um Supremo Tribunal Federal que age como um partido político escandalosamente. Eles já não escondem mais. Nós aqui corretamente identificamos no Procurador-Geral da República um dos coveiros da Lava Jato. Agora, o grande coveiro é esse aí. É o Gilmar e a sua turma. Aliás, ele anda dizendo, para quem é bom que a Carmen Lúcia saiba disso, ele anda dizendo que ele controla, o seguinte juiz diz isso para amigos, controla Carmen Lúcia, isso eu não sabia, Lewandowski, que eu sabia, Toffoli, e está fazendo o cerco aí ao Cássio. Não é Nunes, não. Como é que é o outro? Marques. Cássio Marques. Então ele diz que tem uma ala, uma corrente, um partido ali dentro e controla o Supremo. Um Supremo controlado pelo Gilmar Mendes, tá, que é um empresário que ganha dinheiro com a faculdade dele, extorquindo empresários que não vão recusar o convite para patrocinar as reuniões que ele faz aí em Brasília ou pelo mundo. Um Supremo comandado pelo Gilmar Mendes é que é o maior escândalo jurídico da história. Você, Fiuza? Nós estamos assistindo a um novelão, né? Essa transmissão aí do STF é um novelão. É um ministro do Supremo Tribunal Federal togado lendo mensagem de WhatsApp, né, para fazer ali o seu ato histriônico, né? Bom, a gente poderia propor, Vitor, perguntar, já que o ministro Gilmar Mendes está gostando disso, de pegar mensagem roubada
do celular de autoridades que fizeram o maior banho de justiça no país e ficar lendo aí em público, a gente poderia perguntar se eles topam abrir o WhatsApp deles. Será que tem um grupo do STF? Eu não sei se tem. A gente poderia fazer esse exercício, né? Vamos dar uma olhada nas mensagens? Os ministros do STF topam? Vamos dar uma olhada no que eles falam. E aí, troca de WhatsApp, aí entra esse nível de interpretação de texto aí que nós estamos vendo o ministro Gilmar Mendes fazer, de literatura B, né? Ele falou de prêmio Nobel de literatura. É literatura, sim, ministro Gilmar, mas é literatura de 5ª categoria. E aí nós vamos ver como é que são as tratativas, né? Se tem algum termo que nós podemos pegar e fazer essa interpretação de realismo fantástico, né? Aqui ele estava querendo dizer, isso significa, então, que é uma carta marcada, que é um conluio do procurador com a Polícia Federal, e aquele maluco não está mais. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma vergonha, isso é uma indecência em termos de compostura de membros da mais alta Corte Judiciária Nacional. Então, eu acho que fica claro o seguinte, Vitor, nós vimos ali, inclusive pelo comentário da ministra Carmen Lúcia, que está evidentemente assinalado que as mensagens foram roubadas. Isso trata-se de uma muamba, né? Isso é um material imprestável. Mas, porém, contudo, todavia, o STF quer dar para o Lula. Ele quer oferecer ao Lula esse material roubado. Ele quer oferecer a defesa do Lula. É curioso, inclusive, notar ali a congruência do discurso, né? O advogado do Lula, é um escândalo, o ministro Gilmar Mendes, é um escândalo. Parece até um jogral, né? Então, é o seguinte, é um material roubado que ensejou este inquérito, e aí a defesa, né, de um implicado deve ter acesso a quê? Deve ter acesso pleno ao processo. Por que não está a íntegra no processo se eles acham que a defesa deve ver a íntegra dessa muamba? Entende o que eu digo? Então é o seguinte, o acesso ao processo, que aliás, naqueles outros inquéritos estranhos que o STF abriu, a defesa dos réus reclamaram de falta de acesso aos processos, vocês haverão de se lembrar. Pois é, nesse caso, não é acesso ao processo, é acesso a um material que subsidiou o processo, a íntegra desse material roubado por hackers. Até hoje não se sabe quem contratou, mas alguém contratou, porque os hackers foram apanhados com uma montanha de dinheiro e o material fez a alegria e a felicidade do Lula, da Manu, do Glenn, do Interprete, dessa turminha toda, todos aqueles que se reuniram na cadeia para fazer aquele show ali de bajulação ao Lula. Pois é, então, este material roubado, não se sabe até hoje quem contratou esse roubo, mas foi contratado, eles estavam cheios de dinheiro vivo na mão. A mensagem é muito clara, eles estão, de forma desinibida, reafirmando este material nas mãos da defesa do imaculado Luiz Inácio da Silva ensejará questionamento, né, para interrupção de outros inquéritos e processos. O Lula é réu em mais meia dúzia de processos, que, aliás, alguns deles estão bem maduros, inclusive, né? Ou seja, é um ataque à operação mais importante da história do combate ao crime no Brasil. E este ataque está partindo da máxima Corte Judiciária. É um ataque. Quem há de negar que seja um ataque? Se o próprio ministro do Supremo declara que esse material pode subsidiar ações, né, de obstrutivas da defesa do réu em outros processos, ele está fazendo um editorial contra a Operação Lava Jato. Ele está fazendo uma construção retórica contra a Operação Lava Jato. Então, o que nós estamos vendo é isso.
É uma muamba que serviu para uma subliteratura que parte da imprensa encampou para dizer que eles combinaram tudo. Não tem jeito. Os processos da Lava Jato são perfeitos. Não tem jeito. O Lula é um ladrão. Isso está sentenciado, como lembrou o Zé, em 2º grau, em 3º grau até, em determinado caso. Então não tem jeito. Foi montado um cartel de empreiteiras e o Lula vendeu o corpinho e vendeu o Estado brasileiro para esse cartel. Isso está demonstrado. Não tem para onde correr, não tem filigrana. Agora, concluindo, Vitor, os agentes da lei estão assistindo a isso tudo, né? Esta decisão aí prosperando, vai haver, evidentemente, mais esse ataque aos inquéritos e processos em curso decorrentes da Operação Lava Jato. Os agentes da lei têm todo o condão, têm todo o material, têm todo o poder para continuar de forma articulada, avançando nessa investigação, né? É uma investigação pródiga. São diversas frentes de crime sistemático. E eu aqui espero, né, de fato, que os homens da lei, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, da Receita, vejam isso e se sintam mais motivados ainda para, com o seu espírito público, seguir adiante na investigação e no processo e provável punição desse bando que tem muitas ramificações. Apareceram poucas até aqui. Ana Paula Henkel, você, Ana? Difícil ver isso acontecer, né? A gente vive falando aqui que a gente enxuga gelo, a gente tenta tocar um progresso sólido no Brasil e não adianta. Essa instabilidade jurídica que a corte mais alta do país traz, isso aí, essa instabilidade jurídica, essa insegurança jurídica, isso acaba respingando aqui fora também, né, aos olhares aí de quem está olhando para o Brasil como um porto bom para investimento, um porto bom para aportes financeiros, econômicos, e aí a gente vê isso aí, essa vontade da corte máxima, aí numa vontade máxima de tirar a pecha, né, e a faixa de condenado de um ex-presidiário aí, porque é o presidiário favorito da corte. O Zé falou muito bem, as condenações elas foram confirmadas, né, por tribunais superiores, o TRF, o STJ. E também, Vitor, a gente tem que lembrar que essas mensagens, que na verdade é o que o Fiuza colocou, muamba, isso é muamba. Não houve perícia nenhuma nessas mensagens, né? Eles estão ali discursando e falando de amostras isso, amostras aquilo, mas não houve perícia nessas mensagens, ninguém sabe se houve edição, não tem como periciar essas mensagens da maneira como elas foram colocadas para a imprensa em blocos, né, essas mensagens do Telegram. Agora, o que choca também é um ministro da corte mais alta do país chamar uma operação e uma força-tarefa que trouxe um banho de justiça ao Brasil de sistema soviético. Minha gente, a gente ouviu isso, Gilmar Mendes aí chamando a força-tarefa que deu um banho de justiça, que trouxe para o Brasil cenários que a gente só via em filmes, né? Presidentes corruptos sendo presos, políticos de várias esferas aí partidárias sendo presos, e, no entanto, a gente tem que ouvir de Gilmar Mendes que a Lava Jato é um braço, tem um sistema, operou como um sistema soviético. Eu vou me estender só um pouquinho aqui, Vitor, porque esse ministro aí que chamou a Lava Jato de uma operação com sistema soviético, mais uma vez eu vou trazer, e basta que as pessoas aí, nossos ouvintes e espectadores, vão até as ferramentas de pesquisa e coloquem Gilmar Mendes
e Lava Jato, Gilmar Mendes habeas corpus, Gilmar Mendes soltura, mandou soltar Marcos Valério, nome-chave do mensalão. Gilmar Mendes mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, na gestão Sérgio Cabral, aí acusado de fraudes milionárias. Gilmar Mendes mandou soltar Aike Batista, ignorando o fato de que a sua mulher trabalhava no escritório que defendia os interesses aí do empresário carioca. Mandou soltar Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Gilmar Mendes mandou soltar Hudson Braga, ex-secretário de obras do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, na Operação Calicut, né, inclusive que era um braço da Lava Jato. Gilmar Mendes mandou soltar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, preso na Operação Chequinho, que apurou crimes de corrupção. Em 2008, Vitor, com 2 habeas corpus em 48 horas, Gilmar Mendes libertou da cadeia o banqueiro Daniel Dantas, aí principal alvo, né, acusado de envolvimento nos crimes investigados pela Operação Satyagraha, anulada pelo STJ, que já mostrava ali os caminhos da Lava Jato. Vitor, até meados de 2018, Gilmar Mendes já havia libertado quase 40 presos da Operação Lava Jato, presos investigados aí de crimes graves que envolviam quantidades estratosféricas, né, de dinheiro, e essa caneta mágica aí para os bandidos que a Lava Jato colocou na cadeia chamou a operação de sistema soviético. Quer completar, Augusto? Eu só queria lembrar que sobre o caso Lula especificamente, o seguinte, que é isso aí que o Guilherme falou. Vamos deixar de perder tempo com palavras e vamos botar os pingos nos is. O Lula é ladrão, corrupto. Ele praticou diversos crimes pelos quais foi condenado. O resto é enganação. O povo não é bobo, embora seja tratado como tal por tanta gente, sobretudo pelos ministros do Supremo. Alguma dúvida de que o Lula é ladrão? Eu vi uma pesquisa hoje dizendo que a maioria dos brasileiros diz que se o Brasil estivesse nas mãos do Lula estaria pior, a farsa acabou. Ele sabe, então, isso aí é um jogo já com cartas marcadas, para que o Lula seja libertado. Não vai disputar a eleição, coisa nenhuma, nem que devolvesse os direitos políticos a ele. Não terá os direitos políticos devolvidos porque tem um monte de processos rolando. Agora, só devoto cego é capaz de afirmar que o chefe da seita não é ladrão. Estamos diante de um ladrão. Tá certo? Age como ladrão, fez coisas de ladrão, tem cara de ladrão, fala como ladrão, é ladrão. Então, nada disso vai mudar o que o Lula é, embora eles tentem mudar o destino do Lula, destino eleitoral, não tem mais chance, acabou. O Lula conheceu a morte política em vida, o que é raro.